aqui estamos, cumprindo o nosso preceito dominical, porque vir à missa aos domingos é um dos mandamentos da Igreja. Porém, não cumprimos apenas uma lei. Não estamos aqui meramente para cumprir uma formalidade. Estamos aqui para cumprir o mandamento do amor. Estamos aqui por amor. Nós cremos, mas nós também amamos. E é por isso que a oração de hoje, a primeira oração desta Santa Missa, da coleta, dizia: aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, isto é, o tripé teológico. É sobre esse tripé que nós nos colocamos em pé, nós fundamentamos o nosso ser cristão. Mais ainda, a oração é tão bela, embora simples e sintética. O sacerdote, o presidente da celebração, pede, em nome de todos, não apenas que nos aumente a fé, a esperança e a caridade, mas pede também: dai-nos amar o que ordenais. Mandamentos não são sugestões. Mandamentos não é uma guia de autoajuda. Mandamento é mandamento, é lei, é ordem. Dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Deus é fidelíssimo em sua promessa. E o que Ele nos promete? Para nós que queremos viver como cristãos, não apenas ser cristãos, mas vivermos como cristãos. Quem vive como cristão é aquele que cumpre o mandamento do amor. Dai-nos amar o que ordenais. Cumpra também com fidelidade, com solicitude, com devoção, mas cumpra esses mandamentos com amor. Ame o que Deus lhe ordena, ame o que Deus lhe pede. E nós todos, se assim o fizermos, conseguiremos o que Ele nos promete. E Ele nos promete a vida eterna. O que Ele se compromete é nos dar a salvação. Viva os mandamentos, cumpra-os com amor, ame o que Deus ordena, e Ele será fiel à sua promessa, isto é, nos dará a vida em seu Filho, nos dará o seu reino, nos concederá o céu, nos dará a salvação. O Evangelho de hoje é esta síntese. Quando alguém, ouvindo que os fariseus e saduceus tinham se admirado do que Jesus lhe dizia, mais uma vez, retomando o Evangelho de domingo passado, quando tentavam colocar Jesus à prova, colocando para ele uma armadilha, novamente colocam Jesus em xeque, em prova. Tentam colocar a armadilha com a qual Jesus deveria cair. Perguntam-lhe a respeito daquilo que é mais importante na vida do judeu. Jesus não é apenas um sábio, queridos irmãos. Jesus não somente é capaz de oferecer aos seus interlocutores uma resposta inteligente. Jesus é Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Jamais esqueçamos desse fundamento. A resposta de Jesus
é uma resposta de Deus. Por isso que a sua palavra é palavra de Deus. A resposta de Jesus é divina. Ele vai lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, os 5 livros mais importantes do povo judeu. Mais ainda, ele vai ao fulcro, ao cerne, à essência daqueles 5 livros que possuíam 613 leis que Moisés oferecia ao povo para viver. Grande parte daquelas leis eram negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não deixe de cumprir isso. Jesus toma como princípio a Shema, a oração que o povo judeu rezava todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. A palavra Shema significa escuta, porque foi assim que Deus se dirigiu a Moisés e ao seu povo. Escute, abra o ouvido do seu coração, tome consciência, não terás outros deuses. E por isso São Paulo, na segunda leitura, nos dizia de quantas vezes nós adoramos falsos deuses. De quantas vezes em nossa vida nós substituímos Deus. Nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. O princípio, portanto, é esse: escute, abra o ouvido do seu coração, não terás outros deuses. Escuta, Israel, o Senhor é o único Deus. E por isso Jesus faz uma lembrança ao trazer novamente a Shema e sintetizar os mandamentos em 2. O primeiro, o primeiríssimo e o maior mandamento é esse: ame a Deus. Ame a Deus. Não se pode amar dando de ombros, fazendo de conta que Deus não nos fala. Não se pode amar dando as costas, ignorando a presença de Deus, desprezando a sua palavra, relativizando os seus mandamentos, como a sociedade moderna faz. Se nós queremos amar, precisamos aprender a amar a Deus, porque Ele nos ama primeiro. E o profeta já nos dizia: com amor eterno eu te amei. É Deus que nos ama primeiro. E se nós não nos sentirmos amados por Deus, seremos mendigos, mendicantes do amor alheio. Por que tanta gente carente? Por que tantas pessoas vazias de amor, pedindo amor como se fosse uma esmola? Exatamente, queridos irmãos, porque se nós não nos sentirmos amados por Deus, seremos sempre carentes de amor. E o amor de Deus é revelado na cruz, explicitamente derramado gota por gota de sangue divino, por amor à humanidade. E dessa forma é que nós aprendemos a amar, quando nós nos sentimos amados. A televisão, os meios de comunicação não ensinam a amar, pelo contrário, distorcem, depreciam o amor. Amar a Deus nunca foi projeto de nenhum filme, de nenhuma novela, de nenhum programa de televisão. Mas o amor pequeno, o amor que conduz o ser humano ao lixo, esse sobeja, esse existe de sobra nos canais de televisão. Quando Jesus diz: amar a Deus é o primeiro e o maior mandamento, Ele está colocando sim
numa ordem de importância. A primeira coisa que eu devo fazer, a primeiríssima coisa que eu tenho a fazer é amar a Deus. Porque se eu sinto-me amado por Deus, eu terei amor de sobra também, não apenas para correspondê-lo, porque o amor de Deus não é de reciprocidade, mas de circularidade. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu tenho amor próprio e possuo a capacidade também de amar o meu próximo. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Jesus não nos pede amor de volta, mas pede-nos que amemo-nos uns aos outros. Mas se eu deixo de amar Jesus por primeiro, então eu serei um filantropo. Eu vou amar as pessoas apenas por altruísmo. E quantas vezes os ateus pós-modernos querem nos convencer disso? Veja ali aquela pessoa, é tão boazinha, faz tanta caridade, ama o próximo, distribui tudo o que tem. Mas se esse amor não for oriundo, não for proveniente de Deus, e por isso, primeiro eu preciso crer, para também amar. E aqui faço um parênteses. Nos evangelhos, sobretudo no evangelho de São Marcos, os demônios também, eu dizia ontem no programa de TV, os demônios têm fé, eles reconhecem a Jesus, eles sabem quem é Jesus. Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Porém, os demônios não sabem amar. Sabem quem é Jesus, mas são incapazes de amá-lo. Porque demônio não ama, demônio odeia, demônio não vive de amor, demônio vive de ódio. E o ódio não é a outra face do amor, é a outra face do anticristo, do antideus, daquele que não sabe amar. Jesus continuava aos seus interlocutores dizendo-lhes: amar a Deus é o primeiro e o maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o coração, isto é, com toda a sua vontade, com todo o teu entendimento, não apenas com a racionalidade, mas também com força. E amar ao Senhor com toda a sua alma, isto é, com toda a sua vida, com toda a sua totalidade. Ame a Deus, dando a Ele tudo, todo amor, todo o coração, toda vontade, toda razão, porque quem ama dá tudo. Pergunte isso a uma mãe. Mãe é capaz, inclusive, de dar a vida pelo seu filho. Quem ama dá tudo. E o amor de Deus é exigente. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão não é para covardes. Ser cristão é para aquele que é capaz de dar tudo. Porque Deus nos pede tudo. E Ele não apenas quer tudo em nossa vida, mas Ele nos quer. Dê tudo. Dê tudo a Deus. Mas dê também a você mesmo. Dê a você por inteiro. Não ofereça a Deus o resto. Não ofereça a Deus a metade. E domingo passado eu recordava, Deus nos oferece 24 horas de dia. A cada dia, quanto tempo a gente oferece a Deus? 1 hora no domingo. Quanto tempo a gente oferece a Deus a cada dia?
5 minutos de oração? Talvez. Aprendamos, queridos irmãos, a amar, porque devemos aprender que o amor de Deus é exigente, que nos pede tudo, mas nos pede também a nós mesmos, a totalidade, a integralidade do nosso ser, para que assim nós sejamos felizes. A felicidade do ser humano consiste em amar a Deus e ser amado por Deus. Por isso que o ser humano que ama, o homem e a mulher que amam a Deus, amam a sua família, sabe amar a sua esposa, sabe amar o seu marido, sabe amar os seus filhos, sabe amar os seus colegas, os seus amigos, porque o amor é o fundamento, é a essência de Deus. E é desta maneira que Deus também nos pede a devoção, nos pede tempo, nos pede oração, nos pede, enfim, tudo que temos, tudo que somos. Que evangelho bonito, mas que oração tão sábia esta da igreja, para sintetizar em 3 linhas todo um projeto de vida cristão. Deus, que nos inspirais a viver na fé, na esperança e na caridade, dai-nos amar o que ordenais, para que um dia tenhamos o que prometeis. Amém.